Parece que você tá, como é que é aquela figura do Sísifo, né? Você tá sempre levando aquela bola enorme, ladeira acima. Aí quando ele chega lá em cima, a bola escorrega e cai de novo, vai lá para baixo, desce a Pior que ladeira, eu desço, sobe cara. de novo. É bom porque você faz uma ginástica. A crise de credibilidade do jornalismo, jogo do bicho, caso Rubens Paiva, Marielle, fake news e o fim da checagem de fatos nas redes sociais são alguns dos pontos que nós vamos conversar com o jornalista Francisco Chico Otávio por aqui. O Chico é professor de jornalismo da PUC-Rio. Ele tem uma longa carreira como repórter, principalmente no jornalismo político. Ganhou 7 vezes, o Prêmio ESSO, que, para quem não sabe, é o Oscar do jornalismo brasileiro, né? É a distinção mais importante da área. Eu sou Christian Lynch, sou cientista político, editor da revista Insight Inteligência, aqui de novo, né? Eu fico com vontade de botar as costas para não ter que botar a frente, que dá com essa capa aqui. Então, boto as costas de novo, né? E sou colunista aqui do canal Meio. E esse aqui é o Diálogos com a Inteligência. Sejam bem-vindos. Chico, eu achei engraçado uma declaração que foi feita há uns dias pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele estava sendo entrevistado a respeito dessa crise do dólar que subiu, agora desceu de novo, né? Essa crise do dólar, eu acho que foi não sei se foi na CNN, e ele disse assim, o que está acontecendo com o governo, que o governo perdeu a confiança, perdeu a credibilidade e tal. Aí o ministro Haddad respondeu assim, mas a imprensa também perdeu a credibilidade, ninguém fica mais dando atenção que dava para a imprensa. Ele falou alguma coisa assim, né? Não foi muito... É difícil dizer que não foi elegante, porque ele costuma ser muito elegante. Mas ele, na verdade, falou algo que virou uma espécie de um lugar comum, né? Porque a imprensa, de um modo geral, a imprensa que eu digo é a imprensa tradicional. Estou falando rede social, estou falando essas coisas, não, né? Eu falo, essa imprensa tradicional, o que a gente chama de tradicional, que pautou a vida brasileira, né? Pelo menos até o ano 2000 e, sei lá, até o começo do século XXI. Sim. Começo do século XXI. Né? Ela começou a ser atacada mais fortemente pela esquerda, no período da Lula e Dilma. Depois passou a ser atacada pela direita radical. Né? E todas sempre tentando desmoralizá-la, dizendo, né, que ela não é crível, que você não pode acreditar. Assim, o que você acha que levou a essa situação em que a imprensa fica sendo batida dos dois lados? O Christian chega até a ser contraditório, né? Porque se você tem ataques da direita e ataques da esquerda, é sinal de que a imprensa está acertando, porque ela está procurando um papel ali de isenção, pode ser utópico, mas eu acho salutar, entendeu? Porque ela não está ela não está em lado algum, né, nessa história. O que eu acho não é uma crise de credibilidade que a imprensa está vivendo. Eu acho que é uma crise do modelo, né? Entraram outros players no mercado. Ela estava acostumada com monopólio e agora não. Agora tem os canais, o streaming, tem essa imprensa própria, a experiência aqui do Meio, né? E outras tantas experiências importantes, a agência pública, o canal My News, o ICL. Então, assim, entraram outros concorrentes no mercado que ela não estava acostumada a enfrentar. Então, eu acho que o que está em jogo aí é um modelo, né? Agora a imprensa ali está tentando sobreviver. E reclamam tanto dela, mas eu quero lembrar aqui de um episódio, eu me declaro suspeito para falar disso, porque, afinal de contas, eu venho de uma experiência de quase 40 anos militando nessa imprensa tradicional. Você começou com 10 anos de idade? Não, quase isso. Já me denunciando aqui a minha longevidade. Mas queria lembrar, Christian, do trabalho que essa mesma imprensa, alvo dessa crítica, fez na pandemia, quando ela produziu números paralelos, né? Fazendo um enfrentamento das estatísticas oficiais que eram manipuladas, né? Você lembra que houve um certo assim,
um consórcio, né, um coletivo de veículos de mídia que dava os números reais, Sim. inclusive o dramático número dos óbitos, né, e outros tantos números que serviam, inclusive, para que os estados estabelecessem políticas públicas em cima desses valores. Pois é, quando me falam essas coisas, eu fico pensando assim, como eu sou meio historiador também, eu acho um pouco estranho, porque eu me lembro que a imprensa brasileira, assim, eu acompanhei o surgimento dela no século XIX, Porto da Costa, Evaristo da Veiga, né? Sim, Então eu acompanho sim. essa coisa da imprensa brasileira no século XIX, uma boa parte do século XX. E assim, até a década de 80, você tinha muito jornal partidário, você tinha muito jornal de esquerda, Muito. você tinha jornal de direita, você tinha jornal de centro, você tinha de centro-esquerda, centro-direita, e eles se atacavam muito o tempo todo. Não havia essa... A impressão que dá quando se fala da perda da credibilidade da imprensa tradicional, me parece que as pessoas têm uma ideia do que era essa imprensa num período muito curto. Que eu acho que foi num período em que houve a redução drástica do número de jornais em circulação. Gente, quantos jornais circulavam no Rio de Janeiro nos anos 50? Bom, muitos. 20? Por aí. Era muito jornal. E você tinha esquerda, você tinha a Última Hora, você tinha o Dia, você tinha um monte de jornais que, inclusive, se atacavam. Né? No século XIX, no começo do século XX, era muito comum. Você via tribuna da imprensa, sempre atacando os outros jornais, atacava o Samuel Weiner. Isso não é muito diferente do que aconteceu, o que acontece do ponto de vista, acho que, da pluralidade e da coisa ideológica. Eu tenho a impressão só que esse período em que as pessoas acham que foi normal, foi um período curto ali, entre 1990, 1980 e 2000, são 20 anos mais ou menos, em que você teve uma espécie de mata-mata que se foi reduzindo o número dos jornais. Foi né? reduzindo Eu acho que por causa da televisão, inclusive. E da internet, né? Aí depois da internet. Essa disputa aí de narrativas que você acabou de citar, para mim ela migrou para o mundo digital, tá lá. E assim, o problema é que hoje, Christian, as pessoas querem um noticiário para chamar de seu. E aí entram nos guetos, né? Olha, eu só consigo confiar no ICL, eu só leio o ICL, eu só não sei o quê, nananana. E as pessoas deixam de ter uma visão mais ampla do conjunto, do todo, né? E eu acho importante para você formar um valor, um juízo sobre determinado assunto, que você olhe todas as tendências, que você saiba avaliar bem em cima daquilo que cada jornalismo está produzindo, cada visão está sendo produzida a respeito daquele tema. Isso hoje, infelizmente, não está acontecendo. Você acha que a qualidade do veículo investigativo, né, o jornalístico, muda de acordo com a ideologia? Olha, nesse cenário, talvez, né? Mas o bacana, a boa notícia é que com essas variadas tendências, né, o jornalismo continua sendo plural, né? E se você quer consumir algum tipo de notícia contra um desacerto do governo federal, você vai encontrar. Mas também vai encontrar ataques e desacertos ao governo anterior, aos governos ligados ao antecessor do atual presidente. Você vai encontrar de tudo na internet. Ela virou um grande supermercado na notícia. Esse é o dado bom. O problema que eu te falei é que as pessoas só focam numa determinada linha e entraram dentro desses guetos e dali elas não conseguem sair mais. Ou seja, o ponto, acho que você está tocando em dois pontos importantes aí. Um é o surgimento de rede social e o outro é a radicalização política. Sem dúvida. Né? Eu Sem acho que esses são os dois pontos. É muito difícil falar de jornalismo sem mencionar rede social, né? Como é que desenvolveu essa relação, né? As redações criaram um manual para lidar com rede social. Você sabe que da primeira vez que eu acho que achei... Fala. Aprendemos no tranco, né? Aprendemos ali, quando vieram os primeiros ataques, né? Foi surpresa para todo mundo. A gente desenvolveu protocolos a partir disso. Eu diria que isso é um fenômeno de 5 anos, 6 no máximo para cá. E a gente foi aprendendo no tranco. Hoje em dia os protocolos estão mais claros. Mas naquele momento ali a gente apanhou bastante, né? Tem um episódio da minha própria filha. Nossa, gente. Ela também se trilhou na profissão e ela foi alvo de ataques, razão pela qual ela inclusive teve que sair de casa e teve que sair do estado por conta das ameaças que ela vinha sofrendo. Nossa. Hoje ela é repórter da Folha de São Paulo em Brasília. Na época foi duro, foi difícil. Foi difícil. É engraçado porque
Quando apareceram as redes sociais, a impressão que dava assim, todo mundo estava palpitando. Parecia que as cartas dos leitores tinham virado, mudado, que era a opinião que as pessoas tinham, não canto no jornal que as pessoas tinham para manifestar as opiniões delas, tinham virado uma avalanche, na verdade. É como se fosse, né, de opiniões e tal. E, ao mesmo tempo, elas parece que trouxeram, não digo democratizaram, mas deram uma horizontalizada, né, também no valor da informação. Sem E passaram a dúvida. questionar essa, digamos, a objetividade, né? E fica difícil nesse ambiente também de certo negacionismo, né? Sustentar a credibilidade da notícia, a veracidade da notícia. Porque parece que a veracidade da notícia... A gente fica vendo o Trump, a gente fica vendo o Bolsonaro, parece que a veracidade da notícia passa a depender da ideologia que você É tem. impressionante, né? A ideologia, eu acho que não é um problema em si, na forma moderada, porque ela é só um filtro pelo qual você valoriza mais certos aspectos do que outros. Agora, você negar... Olha, Cristian, eu continuo acreditando nesse jornalismo raiz, né? Esse jornalismo em que você busca a utopia da isenção e que você, para uma reportagem investigativa, se cobre de todas as informações e só publica quando você está com uma apuração sólida, né? Tem aquela convicção e aí, efetivamente, aquilo que você entrega, aquilo que você oferece para o público, tem essa capacidade de provocar uma transformação. É nesse jornalismo que eu continuo acreditando. É assim, e o que guia o bom jornalista, né, como você? Quais são os parâmetros que te orientam para você apurar o que é a verdade, né, entre aspas, ou o que é verdadeiro? Porque, por exemplo, eu me formei em Direito e trabalhei em tribunal. Então, o que acontece? Ali você tem um procedimento, digamos assim. Você tem alguém que acusa ou diz que alguém violou o seu direito, aí você dá a outra parte o direito de responder em cima daquilo que foi dito, aí você tem direito a uma réplica, as partes chamam testemunhas, apresentam evidências, e aí no final você tem que formar um juízo. Né? No caso do jornalista, que também está buscando a verdade de alguma maneira, claro, não tem esse procedimento tão rigoroso, mas tem um certo. Também Isso, tem perfeito. padrões de aferição. Quais são esses padrões? Então, os padrões são os mesmos da sociedade. Não existe uma ética específica do jornalismo, né? A ética do jornalismo na condução de um trabalho é a ética que está aí circulando nas ruas, entendeu? Você tem a convicção baseada no amplo, no profundo trabalho de apuração. Ainda mais que você lida com imagens, né? Com reputações. Então tem que tomar muito cuidado e se respaldar do máximo de informações possível, porque a gente não tem uma licença para sair atirando a esmo por aí, né? Hoje existem parâmetros. Eu acho que o nosso maior balizador é a justiça, porque se alguém se sente atingido por uma inverdade que o jornalista publicou, ele tem todo o direito e uma porta aberta no judiciário para entrar com uma ação indenizatória. E dói no bolso do autor. Dói no bolso do autor. Se você não tiver bem respaldado, se você não tiver as provas a oferecer à justiça, você vai tomar uma condenação. Fora a ação criminal, calúnia, injúria e difamação, que dá cadeia. Dá cadeia. Então, assim, a gente não existe um liberou geral, né? E além de tudo isso, né, dessas regras que estão por aí, o maior trunfo, sei lá, o maior patrimônio do repórter é a sua reputação pessoal, né? É a credibilidade, é a história que você construiu. Então, se você der uma resvalada, isso tudo vai por água abaixo. Mas um repórter como você, que eu chamaria de exemplar no exercício das suas funções, também tem que ter uma qualidade adicional, que é coragem, né? Né? Coragem ou imprudência? Empolgação, eu diria, né? Que me faz, às vezes, passar por cima de determinados cuidados, né? Eu já, no caso da cobertura do caso Marielle, né? Junto com Vera Araújo, minha querida colega que continua lá no Globo, a gente circulava pelas ruas da Zona Oeste com carro blindado. Era assim que a gente... Pois é isso que eu queria te perguntar. Você já escreveu matéria sobre o caso Rubens Paiva, né, que foi revisitado agora no filme, essa coqueluche que é o Ainda Estou Aqui. Que bom, né? Livro sobre o Jogo do Bicho.
Aliás, morreu o decano, né? Morreu Piruinha, Piruinha. 95 anos. Depois dizem que vaso ruim não quebra, né? Sobre ditadura militar, esquemas bilionários de acumulação, corrupção, né? Haja coragem. Qual é a importância dessa memória no jornalismo? Você tem a impressão que a memória é curta, que as pessoas não aprendem? Porque eu sempre fico imaginando também que a memória é uma maneira de tornar a sociedade melhor na medida em que ela, né, que ela toma consciência de bons exemplos, de maus exemplos, e de que, né, você pode melhorar a sociedade a partir de criação, por exemplo, de mecanismos, no caso da ditadura, mais democráticos, do jogo do bicho, de mais legalidade, o republicanismo, no caso, por exemplo, da corrupção. Eu imagino também que você deve ser movido por essa ideia também. Com certeza. Isso que eu falei agora há pouco, né? O que tem de mais legal na reportagem é esse poder transformador. Eu falo a gente porque eu dividi esse projeto com um saudoso, querido meu irmão, Aloysio Jupiara, que infelizmente a Covid levou. A gente fez um livro baseado numa série de reportagens chamado Porões da Contravenção, que mostra, né, essa aliança de bicheiro de um lado e torturador do outro. Olha que coisa. E hoje esse livro virou uma certa referência no mundo da quadrinha. Eu já vi, já foi até tema de Enem, já ensejou vários trabalhos acadêmicos e tal. Então, assim, oferecemos uma contribuição à sociedade, né? E a própria discussão sobre o centro de tortura que estão sendo transformados hoje, né, ou se pretende, em lugares de memória, em memoriais e tal, que eu acho importante balizar ali, deixar aquilo ali como um marco para que a sociedade entenda a necessidade que a gente tem de preservar os valores democráticos, né? De certa forma, a nossa reportagem também contribuiu para isso, também contribuiu. Se você vai olhar ali nos fundamentos, em vários momentos, os autores desses projetos de memoriais citam as nossas reportagens. Então, que bom que seja assim. Isso que é legal no jornalismo, né? Você consegue ver um fio condutor nessas obras que você escreveu? Né? Porque tem Jogo do Bicho, ditadura, tortura, Marielle, né? E tem, né, a corrupção. Você tem uma vocação para investigar uma espécie de quê? De um submundo de crimes que são entrelaçados com política. São entrelaçados. Você acha que isso aí... O que é isso, cara? O que move essas pessoas? E são entrelaçados de que maneira? Assim, o que são essas pessoas ou esses grupos do ponto de vista político, do ponto de vista social? Então, infelizmente o que está em jogo aí é o poder e a riqueza, né? É isso que move essas pessoas. No caso dos porões, o que eu achei importante a gente mostrar é que, num determinado momento, né, esses agentes da repressão, bárbaros agentes da repressão, eles não estavam apenas empenhados numa luta ideológica, puramente ideológica, para afastar o perigo comunista, né? Olha, a gente está aqui fazendo tudo isso aqui porque a gente não quer transformar o Brasil numa Cuba da vida. Não era só isso, né? A gente mostra que eles foram reforçar as fileiras da contravenção, entraram para o crime organizado, ganharam, enriqueceram com isso, né? Continuaram mantendo seu projeto de poder dentro dessas organizações criminosas. Então, assim, essa reportagem serviu para desmistificar essa ideia de que apenas se tratava de uma luta ideológica. Isso você pode trazer para os dias atuais, né? Muita gente que está aí fazendo discurso contra o comunismo, que a gente vê hoje, como via lá atrás, no fundo tem na mente, né, um projeto de poder e de riqueza. E usa isso aí como uma espécie de cortina de fumaça para esconder suas verdadeiras pretensões. Então, se tem uma linha comum, é por aí. E, divertidamente, também são contra a corrupção. Impressionante, né? O problema é a sociedade cair nesse conto do vigário. Eu acho que sempre tem a relação da ideologia com os interesses práticos, está sempre misturada também, sabe? Não diria que as pessoas escolhem uma ideologia assim, a priori, não, mas essa ideologia ela sempre encaixa, por assim dizer, com esses interesses. Mas é impressionante como é que depois de 30 anos de democracia, que a gente achava que estava
melhorando, como é que os representantes políticos desse submundo, eles reaparecem e é difícil Cris, procurar entender por quê. sabe o que me incomoda? Eu não sei se é um problema específico do Rio de Janeiro, do Fluminense ou do Carioca, é essa tolerância. A gente citou aqui agora há pouco a morte do Piruinha. Você vai lá no cemitério e vai estar lotado de gente chorando, não, chorando de lágrimas verdadeiras e tal, porque as pessoas acham que no fundo essas pessoas são legais, né? Olha lá, a tal da Deolane, quando foi solta, tinha lá um séquito para recebê-la na porta do presídio. Gente, eu não consigo entender essa ordem de valores da sociedade que acha que, no fundo, é uma injustiça que se diz dessas pessoas. No fundo, essas pessoas são legais, são bacanas. Aí você vai lá numa determinada região lá de Angra dos Reis e vai encontrar uma lancha onde tem, no mesma lancha, o miliciano, o chefe da milícia, o pagodeiro da moda, o craque do time, de um time de futebol e tal, e todo mundo ali se divertindo, achando aquilo tudo muito engraçado. Gente, não é isso. Essas pessoas são marginais. Elas respondem criminalmente, estão soltas graças à ação dos seus advogados caros e brilhantes, mas são criminosas. E a sociedade tem que entender que, no fundo, quem vai pagar o preço por essa tolerância é a própria sociedade. Isso, infelizmente, é um problema que eu lamento não ter visto nenhuma transformação. Eu não sei, você não acha que tem uma espécie de lógica, uma espécie de valores nessa sociedade, parecidos com esses valores que sustentavam ou sustentam a máfia? Triste, exatamente. Porque na verdade, a gente está falando de máfia. É. Né? E assim, a ideia de que, apesar de que... Eu não sei se isso é ausência de Estado, ou porque eles prestam serviços, supostamente, a pessoas ou comunidades que são serviços pessoais, né? Ou se eles ocupam um vácuo, né? Que deveria estar sendo ocupado pelo poder público. Eu não imagino bem quais sejam as explicações para isso. Mas o que você está se referindo eu me lembro que quando que morreu o Castor de Andrade, meu Deus do céu, era um enterro de estrela de Hollywood. Acreditando no meu anjo da guarda, eu vou fazer aqui um comentário. Cara, Seu anjo da guarda é forte, cara. O samba da Vila Isabel desse ano, 2025, tem uma referência explícita ao Capitão Guimarães. E todo mundo bate palma. Gente, olha aí, o Capitão Guimarães acabou de ser preso ano passado por envolvimento no homicídio de um pastor evangélico em Niterói. E as pessoas não acham que isso é importante, que no fundo é injustiça, que o Ministério Público está errado, que a polícia está errada. Então, gente, quem acreditar? Se ele fosse mais novo, sabe o que ele poderia fazer, que está na moda? Se candidatar a governador, se candidatar a prefeito, se candidatar a deputado. Não é porque está na moda. O faraó dos bitcoins, que deu um golpe, um dos maiores golpes de pirâmide financeira da história do Brasil, ele só não foi eleito deputado federal porque a Justiça Eleitoral agiu e não deixou que ele fosse oficializado. Mas ele chegou a ser votado e teve votos suficientes para estar lá em Brasília. Olha aí. As pessoas que tomaram a volta dele foram lá e votaram nele, tá bom? É isso. Sim, aí você vira deputado, ganha a imunidade parlamentar. Com certeza. E já há mais umas décadas enrolando a justiça. Bom, a gente teve um governo federal que era apoiado por gente assim. E composto de gente assim. Do piramideiro no Congresso Nacional, o que ele pode trazer em benefício para o Rio de Janeiro? Sinceramente, é triste. Você tem um certo cansaço depois de uma vida inteira dedicada de ficar desvendando esses casos, entendeu? Tendo essas expectativas e... Olha, parece que você está... Como é que é aquela figura do Sísifo, né? Tá sempre levando aquela bola enorme, ladeira acima. Aí quando ele chega lá em cima, a bola escorrega e cai de novo, vai lá para baixo, desce a ladeira, sobe cara. De novo. É bom porque você faz uma ginástica. Olha, eu sinceramente acho assim, uma vez eu estava na redação, e na época ainda do papel, né, que está virando peça de museu, e o jornalista vive chorando espaço. Ele está sempre insatisfeito com aquele espaço que
reservam para sua matéria. Eu estava lá chorando o meu, passou um colega meu das antigas, né, veterano como eu, disse assim, pô, Chico, brigando por isso, você parece Foca. Foca é aquele cara que está começando a profissão. Na hora eu me sentia ofendido, mas depois eu pensei e falei, cara, eu quero ser Foca até o fim, entendeu? Que bom que eu seja Foca, porque o olho continua brilhando e eu acho que eu continuo Foca até hoje, continuo acreditando. Eu adoro a reportagem. Você tem espírito moço. Eu amo a reportagem, cara, amo. Cara, eu vou falar uma coisa, é muito bacana essa coisa de você ter uma espécie de uma vocação que você acha que tá no, né, que você nasceu para fazer aquilo. Contar uma história, né? E aí você não tem inveja de ninguém, você não queria ser outra pessoa, você não queria ter, né? Eu vejo isso muito aqui no meio também. E a hora também, assim, tem horas que eu faço outras coisas, né? Saco personagens legais, que tem uma história para contar. Tenho feito aí uma transição para a área audiovisual, né? Que eu gosto, a gente está com uns projetos aí em andamento de produção de séries e documentários e participei de um como consultor e entrevistado, que foi o Vale o Escrito. Adorei a experiência. Nossa Senhora, que série, Adorei hein? a experiência. Foi legal, né? É a tua cara, né? Pô, foi legal, cara. Eu participei nessa condição aqui e também atrás das câmeras, como produzindo ali, ajudando no trabalho. Foi tão bem feito que parecia ficção, né? O grande diferencial, assim, para mim, duas coisas ali Foi importantes. narrado como se fosse A história uma série como outras, aí, do Soprano, sei lá, uma coisa assim. Mas assim, eu acho que o diferencial foi o seguinte, uma série contada pelos próprios personagens e o acervo da Globo, que era fantástico e que tinha, sei lá, X% de imagens inéditas. Imagens antigas, imagens do passado, mas que nunca tinham sido exibidas. E aí virou uma coisa nova para todo mundo, né? Então, essa combinação deu muito certo. Eu não esperava esse resultado. Não, ficou um negócio extraordinário. Como é que quando saiu todo mundo ficou mandando uns e outros verem, entendeu? Eu recebi a recomendação de ver a série. Que bom, cara. Dos lugares os mais diferentes possíveis, desde aluno até gente da Academia Brasileira de Letras. Cara. Sabe, gente do jornalismo, gente da ciência social, toda parte. Foi uma coqueluche mesmo. Escuta, bom, vamos voltar para esse ponto mais da situação do jornalismo atual. Né? Fake news, fim da checagem de fatos nas redes sociais, né? A gente já está falando dessa coisa do mundo, enfim, do mundo que já está aí, mas agora parece que veio para ficar com o do Trump. Né? Eu acho até que essa reeleição do Trump tem um efeito demonstração grave. Porque quando ele foi eleito da primeira vez, parecia que era uma anomalia, que era uma aberração que você tinha que botar para fora para voltar à normalidade. E, de repente, a reeleição dele passa a impressão para o mundo, né, que isso aí é uma espécie de novo normal. E isso faz com que as pessoas naturalmente reduzam as resistências, entendeu? A respeito do sujeito feito esse. Né? Então, por isso que, enfim, a gente está entrando numa espécie de um mundo novo, que não era um mundo, por exemplo, sei lá. Bom, tudo bem que periodicamente a gente entra num mundo novo, né? A gente entrou num mundo novo por 1990, ali, no final da década de 80, e agora, da década de 2010, estamos entrando em outro mundo de novo. Né? E vai ser assim sempre, né? Essa questão é a seguinte, o contrato da Meta, do Zuckerberg, com os checadores brasileiros vai até dezembro desse ano. Então, assim, eu acho difícil haver uma quebra de contrato antes disso, porque é contrato, sei lá, registrado em cartório, não sei. Então, até lá, a coisa está mais ou menos garantida. O problema é o que vem depois, né? Especialmente em 2026. Eu acho que a tendência é de dias assim, muito difíceis para o judiciário brasileiro, né? Vai ser saia justa, porque o judiciário não aceitará de jeito nenhum ficar sem esse suporte dessa rede que hoje trabalha junto, coordenada com a Meta, né? E vai certamente acontecer um enfrentamento, porque a justiça vai querer preservar essa rede e não se sabe se lá em 2026 a justiça tomará decisões baseadas nessa rede que a Meta
vai cumprir ou não, com Trump no meio da história. É confusão certa por aí. Pois é, eu fico pensando o seguinte, eu estava vendo um artigo hoje, que agora, enfim, para alegria de certos setores da direita radical, são artigos que estão entrando em lugares mais respeitáveis. Mas assim, qual é o problema das notas à comunidade no lugar do fast-checking? Eu acho que é só a pergunta já é uma coisa curiosa. Porque assim, as notas à comunidade são as opiniões que as pessoas têm sobre o que aconteceu ou o que não aconteceu. Não tem a ver com a apuração de fatos. A impressão que dá é que você está querendo substituir a apuração do que realmente se passou, objetivamente, sem valoração, por opiniões. É meio isso. Por opiniões que as pessoas têm sobre o que elas acham que se passou, ou que elas gostariam do que haveria se passado para que o que se passou esteja de acordo com a visão de mundo que elas têm. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, hoje você não consegue mais lançar uma política pública sem levar em conta previamente o efeito dela no mundo digital, especialmente o que ela pode gerar de fake news, né? Então, nesse caso do Pix, o governo errou de não prever, de não fazer um trabalho preventivo, prévio, né? E aí deu no que deu. Efetivamente, né? Eu até entrevistei um ex-superintendente da Receita Federal, excelente, né? Excelente. E ele me disse o seguinte, olha, Chico, não tem realmente taxação, zero. Nunca passou pela cabeça da Receita taxar Pix. Agora, quando você olha, né, as movimentações das fintechs, né, acima de R$ 5.000, você vai pegar a mulher do docinho, o cara do aplicativo que declara isenção e efetivamente recebe acima desse teto. E aí a Receita vai cobrar os 27,5% em cima disso aí. Então, assim, embora não tenha taxação, algum efeito para essa galera aí que está fora do mundo tributário, Formal, tal, que foi bancarizada depois dessas fintechs e tal, ela ia acabar entrando também nesse mundo tributário, de alguma maneira. E aí todo mundo se assustou com isso. E não foi assim, um susto provocado apenas por fake news. Havia, de fato, um cenário que podia levar a esse tipo de coisa, gente. Na boa. Eu gosto de ser, assim, jornalista isento. E que havia esse risco, o próprio... aí o superintendente falou, mas vai ser bom, porque essas pessoas podem entrar agora contrair empréstimo, nesse mundo formal vai ser legal para elas e tal. Mas tem que combinar com elas, né? Com a mulher do docinho e o motorista de aplicativo. O governo fica numa situação complicada, porque ao mesmo tempo ele não consegue desonerar ou pegar os tubarões, porque o Congresso também, porque ele tem minoria no Congresso. Todos. O Congresso, aí ele tem que tentar raspar o fundo do tacho, fazendo isso, tentando pegar por baixo também, mas aí também isso é também aproveitado pela oposição. Terrível, né, cara? Que situação. E você precisa de dinheiro. Eu assim, só fico com medo, no final das contas, você só tributar lá a mulher que faz o docinho, o bolo pra fora e o motorista de aplicativo. E o cara lá de cima continua dando os golpes dele, porque ele sabe se safar, ele dá um nó tático, tá sempre conseguindo esconder a sua sonegação. Fica parecendo, no fundo, que a alternativa a esse tipo de Estado, que é oferecido por parte da oposição, é um Estado, então, pequenininho. Que não precisa de muito dinheiro. Porque você não quer que o pessoal de cima não pague, o pessoal de baixo também não. Então... Você me desculpe estar tocando nisso, mas assim, foi o próprio superintendente que falou, o ex-superintendente. Tem um risco, sim. Então tinha um risco. Exato. E não houve precaução, né? Exatamente, cara. Agora, quando você lançar um negócio desse, você tem que esclarecer antes. Fazer um trabalho educativo antes que a coisa degringole. Tem gente que fala que o governo é analógico, né? Ainda ou trabalha numa lógica de um outro mundo ainda. Está apanhando demais. Mas essa adaptação ao mundo digital, eu acho que também tem uma questão geracional, né? E de rotina. As pessoas que estão habituadas a trabalhar no governo, elas estão habituadas a um certo formalismo e publicação de diário oficial, achando que publicou no diário oficial já está publicizado.
né? Uma espécie de rotina, e as pessoas também que mandam, no geral, também têm uma idade que é anterior à existência da rede social e não precisava dela para viver. Né? Quer dizer, o mundo está ficando complicado. E também para todo mundo e também para o jornalista, como eu estava dizendo antes. Quais são os seus conselhos que você daria para alguém que está entrando na profissão? Nesse mundo novo aí de verdades relativizadas, entendeu? Olha, primeiro eu queria lembrar aqui desse episódio recente do Elon Musk, né? Para mim, ele foi risco calculado. Ele sabia que ia ter essa repercussão. Você está falando ele fez de propósito. do sinal, da saudação Ele fez de propósito, calculando esse efeito. Então, eu acho que a mídia, a primeira coisa que ela tem que fazer é aprender a não cair nessa armadilha mais. Porque você, no fundo, acaba expondo o cara, né? Um determinado ex-presidente está sempre no noticiário. Ele está sempre sendo manchete, porque ele provoca essas coisas aí. E a gente vai caindo nessa história, a gente não consegue sair mais disso. Cara, tem que ter um caminho, gente. Eu não sei mesmo. Tem gente que diz que é notícia, o cara é importante, então tem que noticiar. Já ouvi isso. Mas ele vai continuar fazendo. Porque o Trump, mesmo pouco antes de assumir, já estava dizendo 4, 5 barbaridades por dia. Assumiu e está dizendo 4, 5 barbaridades por dia. Vou mudar o nome do Golfo do México, vou anexar o Canadá. Ele sabe, isso é calculado, isso é planejado. E a gente não consegue sair desse como é que é, círculo vicioso. Mas você não acha que tem também, que isso dá dinheiro? Essas notícias que dão dinheiro, Totalmente. que dão like, dão... Totalmente. E é por isso que as pessoas não largam? Eu concordo com você, concordo. Mas tem um preço a pagar, né? Isso me incomoda. Isso aí me incomoda bastante. Tem. E aqui que você vai dizer para o sujeito que está entrando, está no primeiro ano do jornalismo? Olha que eu tenho que dizer, porque eu sou professor de jornalismo, né? Cara, o que você diz pro pessoal que está ali na turma do gargarejo? Não digo nem na turma do fundão, não, mas... Eu digo duas coisas, né? Primeiro, lembrando aqui, Ricardo Boechat, um dos meus mestres, o papel do repórter é encher de rugas o rosto do editor, é levar problema para a redação, é dar trabalho para ele, né? Olha, eu tô com essa história aqui, o cara, meu Deus, eu vou ter que digerir todo... Aí, o governador ligando para reclamar, o dono do jornal querendo saber o que é isso e tal... Então, esse papel é fundamental, né? Não importa se a redação tem má vontade com relação a aquele determinado personagem ou assunto. O teu dever é levar para dentro e causar confusão dentro da redação. Causem confusão dentro das redações. Às vezes a gente leva melhor. Nem sempre, mas às vezes a gente leva melhor, tá? E acreditar nesse jornalismo aí puro... A parte das ideologias, é isso que eu acabei de falar aqui, nesse poder transformador, de você entregar uma notícia e ver as coisas acontecendo, a sociedade se movendo em função daquilo que você divulgou. Isso me lembrou a forma como o Rui Barbosa define o papel da imprensa no último texto dele, que chama-se A Imprensa e o Dever da Verdade, que ele diz que a imprensa é o olho da nação. Que bacana, cara. E assim, legal, porque... Um dia você está assistindo um culto evangélico, no outro dia você está num terreiro de Umbanda, lá você vai ouvir o carnavalesco da escola que vai sair, não sei o quê, o médico que está trabalhando no CTI do hospital público, o cara da pecuária. Então, cada dia é um dia novo na vida do repórter, né? Todo dia tem uma história nova te esperando. E olha que legal, cara. Se esses são os conselhos, só para terminar aqui, se esses são os conselhos que você dá para quem está entrando na faculdade de jornalismo, quer levar trabalho para o editor, quais são os conselhos que você daria para o editor? O principal de todos? É. Ouça o que o repórter tem para te dizer. Né? Pare para ouvi-lo. Tente entender o que ele está te trazendo, porque a rotina, às vezes, ela é terrível, assim, o cara não dá atenção, não tem tempo, e muitas vezes ele, sem saber, está desprezando ali algo que pode ser um antigo prêmio ESSO, né? Um prêmio ESSO para aquela redação. Ouça o que o repórter tem a dizer. Maravilha, gente. A conversa deliciosa, como vocês já perceberam, Obrigado. mas a gente tem que ficar por aqui. Chico, foi um prazer recebê-lo aqui. Foi uma ótima conversa no também. Diálogos, muito bom, uma delícia.
Obrigado por ter vindo. E para quem gosta de assuntos mais densos, né, de uma abordagem não convencional, como essas que vocês estão vendo aí, a torta e a direita em tantas redes sociais, acesse o site da Insight Inteligência. Nós temos mais de 1000 artigos sobre diversos assuntos por lá. Política, economia, cultura, história, jornalismo. E se você prefere segurar a sua revista em mãos, como eu posso fazer aqui, segurando esta revista em mãos, com uma capa horrenda como esta aqui, você pode adquirir os últimos exemplares da revista em qualquer livraria da Travessa no país. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, ou as redes do meio, essas sim, para mais novidades. E é isso aí, e até o próximo Diálogos. Será que a política no Brasil está fadada a ser um campo de guerra? Um lugar onde quem corre o risco de sofrer um nocaute é a democracia? Lutando uns contra os outros, nos esquecemos da única pergunta que importa. Se estamos ocupados demais para cobrar quem elegemos, quem brigará por nós? Numa democracia saudável, não é normal ter que escolher um lado, e você sabe disso. Isso não pode ser o novo normal. 18 de fevereiro de 2025, descubra.